Bem, hoje a gente vai conversar sobre um tema muito instigante na área da saúde, mas apesar dele ser instigante, ele é muito pouco falado. Mas ele é muito pouco falado não é porque ele não tem importância, não é porque é um tema sem importância. Eu não sei dizer bem para você porque os profissionais de saúde não falam muito sobre sono. E na verdade nós não vamos falar sobre o sono, nós vamos falar sobre a falta dele. O que caracteriza a restrição e a privação de sono. Eu vou explicar bem direitinho para você, mais lá na frente, o que é a restrição de sono, o que é a privação de sono e quais os principais efeitos nos resultados relacionados à musculação. Portanto, o tema que eu vou falar para você hoje aqui, o tema que eu trago para você hoje aqui é sobre restrição e privação de sono e desempenho de força muscular na musculação. E eu considero a saúde como 4 grandes pilares. Existem 4 grandes pilares que sustentam uma boa saúde humana. Você tem aqui a alimentação, atividade física, sono e saúde emocional. Vamos esquecer um pouquinho saúde emocional, alimentação, atividade física, vamos focar no sono. Bem, o sono é um dos fatores mais importantes, um dos grandes fatores importantes para melhora na saúde, para prevenção, inclusive para tratamento de algumas doenças. Nesse sentido, a restrição de sono e a privação de sono pioram a tua saúde em vários aspectos. E eu poderia ficar aqui falando o tempo todo dos malefícios da restrição e privação de sono para a tua saúde. Só para você ter uma visão muito geral, dormir pouco ou dormir mal compromete o teu metabolismo da glicose, isso é um fator de risco para desenvolvimento da diabetes. Aumenta os seus níveis de pressão arterial. Isso pode desencadear o aparecimento de doenças cardiovasculares, inclusive de eventos cardiovasculares e mortalidade por eventos cardiovasculares. Dormir pouco ou dormir mal aumenta as suas chances de desenvolver câncer, vários tipos de câncer. Doenças neurodegenerativas, como por exemplo a doença de Alzheimer, a doença de Parkinson. Dormir pouco ou dormir mal compromete a tua imunidade, ou seja, você adoece com mais frequência e tem uma piora clínica durante um tempo mais prolongado. Dormir pouco ou dormir mal piora a tua composição corporal, no sentido de você ter quedas na massa muscular e aumento na gordura corporal, principalmente localizada na região abdominal. Dormir pouco ou dormir mal aumenta o teu apetite, principalmente para alimentos altamente calóricos, alimentos ricos em gorduras, açúcares refinados. Portanto, restrição e privação de sono é um fator importante para a obesidade, é um fator de risco importante para o desenvolvimento da obesidade. Mas um ponto importante que é muito pouco falado é sobre o efeito da restrição e privação de sono sobre o desempenho dos exercícios. E aqui eu quero focar nos exercícios de musculação. E eu vou falar uma frase aqui bem categórica. Dormir pouco ou dormir mal pode comprometer os seus resultados na musculação. E os resultados que eu estou falando aqui são os ganhos de força muscular. Quando as pessoas se envolvem em musculação, geralmente elas querem basicamente 2 objetivos. Vamos colocar 3 objetivos aí. Ganhos de força muscular, ou seja, fortalecimento muscular, hipertrofia muscular, ou seja, ganho de massa muscular e perda de gordura. É claro que tem pessoas que praticam musculação para melhorar vários parâmetros de saúde, como pressão arterial, glicemia e por aí vai. Mas basicamente esses 3 objetivos. Se você dormir mal, se você dormir pouco ou dormir mal, essa restrição e privação de sono vai comprometer os teus ganhos de força na musculação. Ou seja, você até vai ganhar força, mas vai ganhar menos. Vai ganhar numa velocidade menor. Portanto, dormir pouco ou dormir mal é um fator de risco para diminuição na força muscular, para o comprometimento nos seus ganhos de força promovidos pela musculação. Antes de eu prosseguir, eu preciso te dizer o que é restrição e privação de sono. Vamos diferenciar aqui, porque eu sempre estou falando, restrição e privação de sono é a mesma coisa? Algumas pessoas acham que é, mas não é.
A restrição de sono significa que você tem uma certa necessidade de sono e você dorme menos do que aquela necessidade, ou seja, você dorme menos do que o necessário. E você tem uma restrição de sono devido a vários fatores. Por exemplo, ronco. O fato de você roncar, você já está em restrição de sono, porque o ronco ele altera a arquitetura do sono, tá? Então você não dorme normal, não dorme apropriadamente. Acordar para ir urinar, demorar muito para pegar no sono, ou acordar antes do horário que você gostaria de ter acordado, enfim, você é interrompido durante a noite porque o teu filho chora, né? O teu bebezinho chora lá e você acordou, enfim, algum ruído, enfim, qualquer outra coisa. O fato de você dormir menos do que o necessário, isso é caracterizado como restrição de sono. Você está restrito de sono. Já a privação de sono é outra pegada, é mais sério. A privação de sono, você está privado de sono, você se privou de sono. Ou seja, você simplesmente não dormiu. É tipo você deitar na cama para dormir às 10 horas da noite, você tem que se levantar às 6 e você não pregou o olho nesse intervalo. Isso é privação de sono. Você está privado de sono. Isso é um quadro bem mais sério do que a restrição de sono. Você é um profissional que precisa dar plantão, tipo um médico, um enfermeiro. Você é um segurança que faz a segurança de um determinado estabelecimento de madrugada. Você é um policial, então você precisa virar à noite. O fato de você virar à noite, isso é privação de sono. Você sai para ir para uma festinha, né? Vai para uma boate, vira à noite, isso é privação de sono. E a restrição e a privação de sono compromete a tua saúde em vários aspectos, e o foco aqui são os efeitos negativos da restrição e privação de sono nos ganhos de força muscular. Só para ilustrar o que eu estou falando para vocês, eu vou mostrar um estudo que foi publicado por pesquisadores australianos. Esse estudo ele foi publicado no ano de 2018 no Journal of Science and Medicine in Sports. E aí o que foi que esses pesquisadores fizeram? Eles pegaram 17 estudos que investigaram os efeitos da restrição e privação de sono nos ganhos de força ou na força muscular de indivíduos que praticavam musculação. E aí, o que basicamente esses estudos verificaram é que a restrição e a privação de sono compromete o desempenho de força muscular nos exercícios de musculação. Ou seja, se você comparar uma pessoa que está restrita de sono ou privada de sono com um indivíduo que não está restrito ou privado de sono, aquele indivíduo que está restrito e privado de sono tem um menor desempenho de força muscular em vários exercícios, como por exemplo leg press, levantamento terra, supino reto, força do aperto de mão, força do bíceps, força do quadríceps, enfim, a sua força muscular ela é seriamente comprometida pela restrição e privação de sono. E só para ilustrar o que eu vou falar para vocês, só para ilustrar essas informações, eu trago um estudo que foi publicado no ano de 94 pelo Haley e Pierce. E esse estudo, o que foi que esse estudo fez? Eles pegaram homens e submeteram esses homens a 3 noites consecutivas de restrição de sono. No caso, esses indivíduos só dormiam 3 horas. Os pesquisadores só deixavam eles dormir de 3 horas da manhã e 6 horas da manhã acordavam esse indivíduo, ou seja, eles só dormiram 3 horas. E aí o que eles observaram? Que esses indivíduos tiveram uma queda significativa na força do leg press e no levantamento terra, e essas quedas foram significativas e lineares. O que é que significa uma queda de força linear? Significa que no primeiro dia eles apresentaram a queda, no segundo dia a queda foi maior do que a queda do primeiro dia, e no terceiro dia a queda foi maior do que do segundo dia e do primeiro dia. Ou seja, quanto mais dias de restrição de sono, maiores as quedas na força muscular. Já no supino reto, houve quedas na força muscular, mas essas quedas foram registradas apenas no terceiro dia, o que mostra que parece que a restrição de sono compromete muito mais a força dos membros inferiores do que a dos superiores. Isso não significa que a força dos membros superiores não é comprometida, ela é, só que talvez demore um pouquinho mais para haver um comprometimento ali. A força dos membros inferiores é mais comprometida. Um outro estudo publicado no ano 2013 pelo Soucy, eles verificaram que houve uma queda, que a restrição de sono
promover uma queda de 3 a 8% na força do aperto de mão e de 15 a 24% na força do bíceps. E esses indivíduos, a restrição de sono deles era feita da seguinte maneira: eles foram acordados das 23 horas até as 2 horas da manhã, ou seja, eles foram acordados 4 vezes. Então os indivíduos dormiam, quando chegava 23 horas da noite, os pesquisadores iam lá e acordavam ele. Acorda, acorda! Aí eles acordavam, voltavam a dormir. Quando dava meia-noite, os pesquisadores acordavam novamente. Deixavam eles dormir. Quando dava 1 hora da manhã, acordavam novamente. Deixavam dormir. Quando dava 2 horas da manhã, acordavam novamente e deixavam dormir. Ou seja, houve 4 acordadas ali. Isso é uma restrição do sono. Na verdade, você está tendo uma fragmentação do sono, né? O que é uma restrição do sono também. A fragmentação do sono é uma manifestação da restrição de sono. Então, ser acordado várias vezes durante a noite também compromete a tua força muscular. Um outro estudo, agora vamos falar em outra pegada, né? Porque esses 2 estudos que eu falei para vocês falaram em restrição de sono. Vamos falar na privação de sono. O grupo do Arnall, em 2016, verificaram que 34 a 37 horas sem dormir, direto, 34 a 37 horas sem dormir, comprometeu significativamente a força do quadríceps na cadeira extensora. E o grupo do Takeuchi, em 1985, eu era uma criança nessa época, eles verificaram que 64 horas sem dormir, rapaz, 64 horas sem dormir são quase 3 dias, comprometeu em 19% a força de extensão dos joelhos. Houve uma queda de 19% na força de extensão dos joelhos na cadeira extensora. Então, vamos lá. Vamos para os comentários. Bem, você já deve ter percebido que dormir pouco ou dormir mal compromete a força muscular. Portanto, compromete os teus resultados na musculação. Isso é incontestável na ciência. A ciência já demonstra isso, inclusive há muito tempo. Eu mostrei estudos aqui da década de 80. Então, promover restrição e privação de sono pode comprometer os seus resultados na musculação. Portanto, se você quer melhorar os resultados na musculação, seja nos ganhos de força, de massa muscular ou qualquer outro resultado, durma mais e durma melhor. Não induza voluntariamente restrição ou privação de sono. Tem algumas pessoas, alguns profissionais que necessitam induzir a restrição de sono por questões profissionais, como por exemplo médicos, enfermeiros que fazem plantões, policiais, seguranças ou qualquer outro profissional que precise restringir o sono ou privar o sono em alguns momentos da semana ou do mês. Para essas pessoas a gente precisa pensar em redução de dano. Se esses profissionais, por exemplo, eles se envolvem em musculação, em treinamento de musculação, o que é muito comum, o estudo sugere 3 alternativas para você melhorar o seu desempenho de força. A primeira alternativa: procure treinar antes de você fazer a restrição de sono. Tipo, eu já sei que eu vou dormir mal amanhã, eu vou dormir menos amanhã, ou vou fazer isso mais tarde, então treina mais cedo, ou treina no dia anterior. Treine antes de induzir a restrição à privação de sono. Segunda alternativa: se você está restrito ou privado de sono, você pode dar um cochilo antes de treinar para tentar recuperar uma parte da força que foi comprometida pela restrição ou privação de sono. Terceira alternativa: você pode utilizar bebidas cafeinadas ou suplementação de cafeína. A cafeína é uma substância estimulante do sistema nervoso central. Então ela aumenta a atividade do teu sistema nervoso central, promovendo inclusive melhoras no desempenho do exercício físico, no caso aqui da musculação. Então você pode utilizar bebidas cafeinadas ou suplementação de cafeína para melhorar o teu desempenho de força nos exercícios de musculação. Mas se você for utilizar essa estratégia, não faça após as 3 horas da tarde, faça antes das 3 horas, porque se você fizer após as 3 horas da tarde, o seu sono vai ser comprometido. Porque o excesso de cafeína no teu cérebro, na verdade não é excesso de cafeína, mas a presença de cafeína no teu cérebro vai atrapalhar o teu sono. Agora, se você é uma pessoa
que induz voluntariamente a restrição de sono, você não trabalha durante a noite, você não faz plantão, você não precisa, você não tem necessidade de induzir restrição de sono devido a trabalho, mas você está assistindo ali Netflix até tarde da noite, até de madrugada, você está usando o celular, você vai para a festinha, vive virando noite. Se você está induzindo voluntariamente restrição de sono por pura sacanagem, crie vergonha na cara e vá cuidar melhor do seu sono. Isso se você quer ter um melhor desempenho na musculação, se você quer ter melhores resultados na musculação e se você quer cuidar mais da sua saúde, ok? Então espero ter contribuído. Um abraço a todos e até mais.